Queridos, hoje eu estou muito alegre, porque eu tenho a honra de receber um amigo já de muitos anos, um homem que eu admiro. Todo mundo que pergunta para mim da Igreja Bíblica da Paz, eu falo, é uma excelente igreja, conheço seus pastores. O pastor Edson é um homem que Deus tem levantado, não só na televisão durante muitos anos, mas hoje também, já há quanto tempo, Edson? 4 anos no conselho de pastor, tudo isso já? É difícil encontrar esse homem, viu, meu irmão? Você não sabe como foi difícil para trazer ele aqui, porque hoje ele prega muito mais para pastores, além da sua igreja, que é uma igreja linda, uma igreja enorme, um templo lindo, mas nós temos a honra de recebê-lo aqui. Então eu queria que vocês o recebessem, o pastor Edson, a sua esposa. Fica de pé, por favor. Vamos recebê-los com uma salva de palmas. Tenho certeza que hoje ele vai receber, vai trazer uma palavra tremenda de Deus. Para aplauda mais, é para o Senhor, glorifique a Deus, porque é uma honra nós estamos recebendo a vida desse homem aqui hoje, amém? Glória a Deus aí. Por favor, Edson. Boa noite, queridos, paz do Senhor Jesus. É uma honra estar aqui, nesta igreja tão querida, pastor tão querido. Nós somos amigos já acho que uns 30 anos pelo menos, né? Vocês eram crianças, né? Adolescentes ainda. E eu sou pastor, minha esposa está aqui também. E eu sou pastor há 37 anos. Estou no Ministério de Tempo Integral, sou casado esse mês, eu e essa moça bonita aqui, nós vamos fazer 35 anos de casados agora, esse mês. Temos 2 filhos. Eu a sequestrei, ela estava no colo da mãe dela ainda. E nós temos 2 filhos também, que são pastores, o Wesley, que tem 33 anos, o Guilherme, que tem 30 anos, e temos 3 netos, 2 netas e um netinho, né? Vocês têm sua filha está grávida, está vindo o segundo, né? Nós temos 2 netas e um neto, e é muito bom estar aqui com vocês. Eu gostaria de ler um texto que vocês já devem ter ouvido pregações do pastor Lamartine sobre ele, mas está no livro de Ruth, no capítulo 1. Ruth, logo depois de Juízes, no comecinho da Bíblia. Ruth, capítulo 1. Vamos ler os versículos 1 ao 6. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e a sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus, de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, ficou ela com os seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth. Ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor por lermos a Bíblia, meus amados. Glória a Deus. Na verdade, na nossa vida, eu tenho 2 fotos antigas minhas, as mais antigas que eu tenho. Naquela época que eu era criança,
não se tirava tanto fotos como se tira hoje. Hoje você tem foto, os que têm aí mais de 50 anos aí, beirando 60, sabe que a gente não tem muita foto quando a gente era pequenininho. Se tirava umas fotos que a roupinha às vezes do bebezinho parecia roupinha de menina até, tudo fofinho assim, os menininhos, né? E eu tenho duas fotos minhas antigas. Eu tenho uma foto de 1 ano e tenho uma foto de 2 anos. De 1 ano eu estou montado em um cavalinho que era comum naquela época também, né? Os velhinhos todos têm uma fotinho montada em um cavalinho. E a gente tirava lá no centro da cidade, do interior que eu nasci, e o papai e a mamãe punham você em cima de um cavalinho, eu com roupinha de marinheirozinho, e ali tira aquela foto e está lá na estante da minha casa. Na verdade era uma foto tão antiga que com a modernidade eu peguei e deu para se fazer cópia da foto, que não tinha negativo mais, nada. Bom, os jovens não sabem nem o que é negativo. Mas não tinha negativo, enfim. Mas pegou a foto e fez outras fotos e eu tenho até hoje. E eu tenho uma de 2 anos também ainda, pequenininha, mexendo ali na calçada. Eu estava procurando umas formiguinhas ali olhando e tiraram foto. Eu tinha 2 anos também, está lá na estante da minha casa. Quando você é pequeno, você não imagina as surpresas que a vida tem para você. Nunca, né? Todo mundo pensa o seguinte: o sonho de todas as pessoas é: bom, eu quero ter uma vida feliz, eu quero estudar numa escola, e depois, quando você vai se tornando jovem, você pensa: bom, eu quero me casar com a menina mais bonita que eu conhecer, e eu quero ter filhos e viver feliz para sempre, e viver até 90 anos e ver os meus filhos se casarem e ter os meus netos. Você sempre sonha com uma vida perfeita, você sempre sonha com uma vida em que você não vai ter lá tantos grandes problemas na sua vida. Na verdade, até hoje, na nossa vida, nós não tive a tristeza de ter grandes problemas na minha vida, ou de ter perdas em minha vida, como muitas pessoas tiveram. Muitas pessoas têm uma vida de perdas, têm uma vida às vezes de lágrimas, às vezes tem uma vida difícil, tem uma vida que enfrenta problemas inesperados. Por exemplo, ontem mesmo eu estava vendo no meu Facebook lá, alguém que me segue colocou lá uma palavra que me chamou a atenção, e a pessoa colocou lá: hoje não sei nem se é desta igreja, não, de alguma igreja por aí, colocou lá: hoje fazem exatamente 4 anos que o meu filho de 22 anos partiu para a eternidade. E estava escrevendo lá tipo uma homenagem ao seu filho: filho, você vai ser sempre o meu herói, você era um menino que agradava a Deus, que amava a Deus. E eu cliquei lá no nome do filho que ele havia marcado, para ver o rosto do rapaz, um rapaz bonito, novo. E às vezes pessoas passam por tragédias em sua vida, às vezes pessoas passam por momentos de choro, de dor na sua vida, e que jamais imaginaria que um dia iria passar por uma situação assim. Quando a gente vê as nossas fotos da nossa infância, a gente sempre está pensando: puxa, eu jamais pensei, ou naquela época, aquela frase que pessoas falam: eu era feliz e não sabia. E às vezes pensei: eu jamais pensei que eu iria passar por estas coisas que eu estou passando na minha vida hoje. Na verdade, a história de Noemi é mais ou menos uma história assim, de lutas e de esperança e de tristeza, porque muitas vezes na vida de muitas pessoas, a vida é um existir entre dores e esperança, entre algumas pessoas caírem e procurar se levantar. Enfim, a história de Noemi, que está aqui no livro de Ruth, é uma história bem interessante.
interessante. Na verdade, uma boa parte do livro, dos 4 capítulos, fala sobre a vida desta mulher aqui. Que ela amava Deus, ela era judia, ela era do povo de Deus, mas embora ela sendo do povo de Deus, ela não estava isenta de problemas e de lutas em sua vida. Na verdade, a sua vida é marcada por momentos difíceis, é marcada por momentos de tristezas. E você sabe que na vida que nós vivemos, você está conseguindo me entender aí? Que eu estou meio com a voz bem ruinzinha. Mas na vida que nós vivemos, nós todos sabemos que em algum momento da vida nós vamos passar algum tipo de luta em nossa vida. Às vezes nós vamos sofrer por coisas que nós fizemos de errado. Às vezes nós sofremos por erros que nós cometemos como seres humanos. Às vezes tomamos uma decisão errada, fazemos uma escolha errada na vida e vamos sofrer por causa disto. Outras vezes nós sofremos não porque nós fizemos uma escolha errada, mas porque alguém que nós amamos, que nós amamos aquela pessoa e ela faz uma escolha errada na sua vida, e por causa disto afeta a nossa vida e nós sofremos às vezes por causa das escolhas de outras pessoas também. Nesta vida nós vamos ser algumas vezes traídos por pessoas, algumas vezes nós vamos ser abandonados, algumas vezes nós vamos passar por frustrações, algumas vezes nós vamos perder pessoas que nós amamos, algumas vezes nós vamos questionar a Deus e perguntar para Deus: Senhor, por que tal coisa aconteceu na minha vida? Algumas vezes nós não vamos receber nenhuma resposta de Deus, e aquele silêncio para nós em nossa cabeça, talvez vai parecer que Deus não está interessado em nos ajudar naquele momento. Toda a vida, às vezes, nós passamos por momentos difíceis. Na verdade, Noemi, ela passou por alguns momentos bem tristes. O livro de Ruth começa com um túmulo. O livro de Ruth começa falando de esperança, mas ele fala de morte. Ele começa falando de esperança porque a Bíblia começa a contar a história de uma família que vivia lá na cidade de Belém, na vila de Belém, de onde Jesus nasceu mais de 1000 anos depois. E começa a falar de um homem chamado Elimeleque. Elimeleque significa Deus é o meu rei. Se colocava nomes naquela época com a intenção, como se fosse realmente uma profecia. Eu coloco no meu filho o nome de Deus é o meu rei, o Senhor é o meu rei, porque o que eu desejo é que o Senhor seja o rei da vida deste meu filho aqui, que ele seja uma pessoa submissa ao Senhor. Esse era o desejo do pai e da mãe ao colocar o nome no filho dele. E a Bíblia fala que Elimeleque era casado com uma mulher chamada Noemi, e eles tinham 2 filhos, um chamava Malom, o outro chamava-se Quilion. Eles viveram na época dos juízes de Israel. Os juízes foi a época logo depois de Josué, do livro de Josué, mais ou menos por volta do ano 1400 a 1100, mais ou menos antes de Cristo. E os juízes naquela época, a Bíblia diz que havia fome na terra, porque a fome era consequência da desobediência das pessoas a Deus. Quando você lê as promessas lá de Deuteronômio, a Bíblia fala o seguinte: olha, se você atentamente ouvir a minha voz, eu vou ouvir e vou abençoar a tua vida. Estas são promessas de Deus. Mas diz o contrário também: se você não ouvir a minha voz, estas maldições vão vir sobre a tua vida e vão alcançar você. E uma das maldições era que não iria chover sobre a terra. Que uma das maldições era que o céu iria ficar fechado, a terra ia ficar como uma pedra dura, como um ferro, o pó iria estar em todo lugar. Então, por causa da desobediência de Israel, que na época dos juízes, o versículo chave lá do livro de Juízes é: não havia rei em Israel e cada um fazia o que achava mais certo. Não tinha rei, cada um fazia o que achava que deveria fazer. Então, por causa disto, o livro de Juízes é considerado
considerado a história das trevas do Velho Testamento, a era das trevas da história de Israel. Você lê o livro de Juízes, você fica impressionado com as barbaridades que as pessoas faziam, e algumas delas faziam aquilo em nome de Deus. E então o livro de Juízes é de um período muito triste da história de Israel. Por causa disto, Deus cerrou o céu. Não havia chuva, havia fome na terra. As pessoas estavam sofrendo por causa daquilo. Chegava em casa, não tinha o que dar para o seu filho, para a sua família. E Elimeleque, aquele que a Bíblia diz que Deus é o meu rei, que o Senhor deveria ser o rei da vida dele, na verdade ele toma uma decisão na sua vida infeliz. Ele resolve deixar a sua terra. Ele resolve mudar-se para Moabe. Moabe era a terra dos inimigos de Israel. Moabe era a terra de um povo que tinha outros deuses. Não era o Senhor o Deus de Moabe. Mas ele resolve, por quê? Porque ele sabe que lá naquela terra tem comida. Então ele nasce uma esperança no coração dele. Eu acredito que Elimeleque, ele tinha uma boa intenção no seu coração, que era prover para a sua família. Mas boas intenções não quer dizer que Deus vai abençoar a nossa vida. Você pode ter as melhores das intenções e tomar o caminho errado e chegar no lugar que você não quer chegar, meu querido. Só intenções não é suficiente. Direção, diga direção. Direção vai realmente levar você para o lugar certo, e não intenção. Você pode ter intenção boa, e se você quer chegar em Roma, e com a melhor das intenções, você pegar um avião que vai parar em Buenos Aires, você não vai chegar em Roma, você vai chegar em um lugar que você não quer chegar. Ele tinha boas intenções. Eu quero prover para a minha família. Mas na verdade, a atitude dele foi errada, porque ele estava saindo do lugar que Deus os plantou. Ele estava saindo da terra que Deus tinha colocado eles para estarem, para viverem. Na verdade, ele deveria confiar em Deus, de que Deus iria suprir as necessidades, de que Deus iria abençoá-los. Ele deveria buscar ao Senhor, e se você buscar a Deus, Deus é fiel a você para abençoar a você, mesmo estando em um deserto, meu amado. A gente às vezes culpa a economia do país por causa do nosso insucesso, mas o insucesso que nós temos não é culpa do governo, é nossa própria culpa, porque você pode estar em um deserto, você pode estar vivendo debaixo da pior economia do mundo, mas se você buscar ao Senhor e for fiel ao Senhor, o Senhor vai dar a você o pão nosso de cada dia, meu amado. Então, não importa o lugar que você vive, não importa o lugar que você vive, o importante é como você vive. Se você realmente ama a Deus, o Senhor vai te abençoar. Mas, sabe, às vezes confiar em Deus dá trabalho. Às vezes confiar em Deus, a gente fica com medo. E se Deus falhar? E se Deus não me abençoar? E se Deus não suprir? E se Deus não operar milagres? E a gente começa a duvidar de que Deus possa operar milagres em nossa vida na terra da fome. Mas Deus é fiel para suprir as nossas necessidades, mesmo nós vivendo na terra da fome, meu amado. Mas Elimeleque tomou a decisão errada. Colocou as coisas nos animais, sua mudança. Pegou a sua esposa, seus 2 filhos, e foi para a terra de Moabe. Dava de 7 a 10 dias de viagem a pé. Chegando à terra de Moabe, ele foi viver lá.
não era a sua terra, não era o centro da vontade de Deus, não era o lugar que Deus tinha para a vida dele. Ele poderia ter o suprimento, mas é melhor você estar na terra da fome com Deus do que estar na terra da abundância sem Deus, meu amado. É melhor você estar no lugar certo e ter a presença de Deus do que ter a fartura de alimento estando no lugar errado. E era o caso deles, eles estavam no lugar errado. E a Bíblia não fala como, mas a Bíblia fala que por alguma razão, ou uma doença, ou algo que aconteceu, Elimeleque morreu. Elimeleque morreu e deixou a Noemi com os 2 filhos. Os 2 filhos casaram-se com 2 mulheres moabitas. E a Bíblia fala também que de alguma maneira, que eu não sei o que foi que aconteceu, os 2 filhos morreram e deixaram a mãe, a mulher Noemi, sozinha, sem filhos, sem marido, sem a família, só com as suas 2 noras, morando longe da sua terra, morando longe do tabernáculo, morando longe de onde o Senhor se manifestava, morando longe do sacerdócio, morando longe da vida religiosa, morando na terra de Moabe, na terra do inimigo. Aquilo que começou talvez com uma boa intenção, está terminando de uma maneira trágica, porque a mulher, ela seguiu o seu marido, ela não foi uma escolha dela, mas ela foi para uma outra terra, porque o seu marido quis mudar para lá, e havia esperança no coração. Nós vamos reconstruir a nossa vida, e agora a vida está uma tragédia, porque ela perde as 3 pessoas mais importantes da sua vida em pouco tempo. Uma mulher naquela época, em primeiro lugar, ela dependia do seu sustento, ela dependia da proteção do seu pai. Quando o pai morria, ela se casava, ela dependia da proteção do seu marido. Se o marido morresse, ela dependia da proteção dos seus filhos, do primogênito e dos outros filhos. E ela não tinha mais ninguém, ela perdera tudo. Ela começou até, quando acontece essas coisas em nossa vida, a nossa tendência é questionar a Deus. Às vezes a gente não questiona o nosso caminho. Às vezes a gente não fala, puxa, eu estou passando por isto porque eu fiz isto que não deveria fazer. Geralmente a gente questiona Deus. Geralmente a gente fala, Deus, por quê? Senhor, por que o Senhor fez isto conosco? Nós geralmente culpamos a Deus pelas tragédias que acontecem. Você pode ver, acontece uma catástrofe, todo mundo pergunta, cadê Deus agora nesta hora? Porque um bom Deus faz estas coisas, porque um Deus de amor permite estas coisas, porque um Deus que fala que nos ama, deixou esta tragédia acontecer em minha vida. E às vezes a gente culpa a Deus por causa de escolhas, culpa a Deus por coisas que a vida trouxe para nós e que não era o desejo do coração de Deus. Na verdade, nós servimos a um bom Deus. A Bíblia mostra um Deus que é bom, um Deus misericordioso, um Deus amoroso, um Deus que cuida da nossa vida, um Deus que tem planos para você. Quando você nasceu, Deus tinha planos para a tua vida antes de você nascer. No ventre da tua mãe, você não é um acidente. Deus tinha planos e tem planos maravilhosos para a sua vida, meu amado. Nenhuma tragédia é criada pelo Senhor, nenhuma tragédia é criada por Deus. A gente às vezes pensa que Deus cria as tragédias. A gente às vezes pensa que este mal que aconteceu foi por culpa do Senhor. E foi o que esta mulher estava pensando. Ela ficou amargurada. Sabe por quê? Porque ela pensou o seguinte: o Senhor causou isso na minha vida, o Senhor fez isso. Ela fala no versículo 21, ela fala assim, olha,
ela resolveu voltar para a sua terra, e quando ela chegou na sua terra, as pessoas quase que não a reconheceram. Ela havia envelhecido, ela estava uma mulher acabada fisicamente. As pessoas falaram: não é essa daí Noemi? Não é ela, Noemi, a esposa lá de Elimeleque? E ela falava o seguinte: olha, não me chamem de Noemi, mas me chamem de Mara. Mara significa amarga, porque o Senhor Deus Todo-Poderoso pesou a mão sobre a nossa vida, porque eu saí dessa terra abençoada, ditosa, mas o Senhor me fez voltar pobre. O Senhor me fez voltar pobre. A gente culpa a Deus. A gente culpa a Deus pelas nossas escolhas. A gente culpa a Deus pelas escolhas das pessoas que nós amamos, que fizeram uma escolha errada na vida, e traz dor, e traz lágrimas, traz sofrimento. Querido, olha, Deus não é culpado das escolhas que a gente faz. Deus, Ele nos dá o livre-arbítrio para escolher com quem você vai se casar, onde você vai morar, onde você vai trabalhar. Deus dá liberdade, você escolhe. Deus não te obriga a fazer as coisas. Só que às vezes a gente toma as decisões na nossa vida e depois a gente fica chateado com Deus, porque a gente não foi nem orar, a gente não foi nem perguntar para o Senhor: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça da minha vida? Não, a gente fala: bom, eu sei o que eu devo fazer da minha vida, e a gente acaba às vezes dando passos errados e sofrendo as consequências. Esta mulher se tornou uma mulher amargurada. Essa mulher se tornou uma mulher triste. Ela voltou para sua terra porque tinha que voltar para sua terra. Ela voltou para sua terra porque ela não tinha mais nenhuma segurança ali onde ela estava sem a sua família. Mas na verdade, queridos, ela tomou uma decisão acertada. O versículo 6 diz que ela se dispôs com as suas noras e voltou de Moabe, porque ela ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo dando-lhe pão. Ela ouviu que Deus não esquece do seu povo jamais, meu amado. Ela ouviu: lá é o lugar que eu deveria estar. Ela ouviu: Deus abençoa a sua terra, ali é o lugar de Deus para a minha vida. E ela resolve então voltar para o lugar de onde ela não deveria ter saído na sua vida. Sabe, a melhor coisa, quando a gente tem humildade para reconhecer que errou e querer voltar para o lugar de onde nós não deveríamos ter saído. E não é, sabe, é bom a gente na nossa vida, às vezes a gente precisa reconhecer, ser humilde. Eu preciso voltar, eu preciso sair desse lugar, que esse não é o meu lugar, esse não é o lugar de Deus para a minha vida, esta não é a terra do Senhor para o seu povo. Eu sou povo de Deus, eu estou morando na terra do inimigo, eu estou morando na terra errada. Eu vou voltar para onde eu não deveria ter saído. É importante nós querermos acertar a nossa vida, meu amado, pedirmos perdão para as pessoas a quem ofendemos, voltar atrás nas decisões erradas que nós tomamos. Não é vergonhoso você voltar atrás em uma decisão errada que você tomou em sua vida? Eu tomei uma decisão errada, e agora por orgulho você fica naquela posição e não se dobra, não pede perdão, não acerta as coisas, e aí Deus não tem como consertar as coisas na sua vida. Você precisa ter humildade para às vezes voltar lá e pedir perdão para o filho, pedir perdão para o pai, pedir perdão para a esposa, pedir perdão para o amigo, pedir perdão para o irmão em Cristo, acertar as coisas. Não é vergonhoso isso daí? Sabe, a gente precisa, a gente tem que tomar uma decisão na nossa vida. Como é que eu vou viver a minha vida após alguma
tragédia acontecer. Como é que eu vou viver a minha vida a partir de agora? Como é que eu vou viver a minha vida? Eu vou viver a minha vida amargurado pelas coisas que me aconteceram? Ou eu vou dar uma chance de Deus curar a minha vida, curar o meu coração e limpar a minha vida? É isso que eu preciso decidir. Porque ela poderia tomar a seguinte escolha. Ela poderia ficar naquela terra, e eu vou ficar aqui para sempre. Aqui está enterrado o meu marido, aqui estão enterrados os meus filhos, aqui eu vou ser enterrada, aqui eu vou viver e aqui eu vou morrer. Mas ela tomou uma decisão contrária disto, embora no coração dela ainda havia muita amargura, mas ela tomou a decisão para Deus curar a sua vida, quer voltar no lugar para onde ela não deveria ter saído. Ela tomou a decisão de deixar o passado para trás. Às vezes na nossa vida nós precisamos tomar uma decisão, meu amado. Eu preciso deixar as coisas para trás que me magoaram, que me marcaram, que me entristeceram, que abateram ao meu coração, que as coisas que aconteceram em minha vida que não foram boas. Eu preciso tomar uma decisão em minha vida de que eu vou dar adeus a Moabe, eu vou sair desta terra da tragédia, eu vou voltar para a terra da bênção, onde o Senhor está abençoando o seu povo, meu amado. Isso que eu preciso decidir na minha vida. Todos nós em algum momento da vida, precisamos dar adeus a algumas coisas. Todos nós em algum momento da vida precisamos levantar a cabeça e pensar: eu vou recomeçar as coisas. Todos nós em algum momento nós temos que fazer uma escolha: ou eu vou viver na tragédia, ou eu vou viver no choro, ou eu vou viver na amargura, ou eu vou viver como um coitado, ou eu vou viver chorando a perda do marido e dos meus 2 filhos, ou eu vou me levantar e eu vou tomar uma decisão que eu tenho que deixar algumas coisas para trás e crer num Deus poderoso que vai abençoar a minha vida a partir de agora de uma outra maneira sobrenatural, que eu preciso de um milagre na minha vida. É verdade, a gente precisa de milagres em nossa vida. Nós cantamos aqui: porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Mas a gente pode não ter perspectiva, a gente pode perder os sonhos, a gente pode ficar enterrado na terra de Moabe. Os nossos sonhos, o nosso futuro, o nosso amanhã pode ser enterrado por causa de uma tragédia que aconteceu, por causa de um momento difícil que passamos, por causa da perda do emprego, por causa da perda de um ente querido. Nós podemos pensar que a vida acabou por causa disto, mas na verdade não acabou, meu amado. Eu acredito que se você está vivo é porque Deus tem um plano ainda para a sua vida. Então eu não posso viver eu preciso dar adeus a algumas coisas na minha vida, as coisas que me prendem, as coisas que me entristecem, as amarguras que a vida me trouxe, as frustrações que a vida me trouxe, a saudade que às vezes é difícil, o abandono que eu sofri. Tem mulher que porque o marido foi embora, ela fica chorando a vida inteira. Há tempo de chorar, mas há tempo de parar de chorar na nossa vida, meu amado, e levantar os olhos para o que Deus tem a fazer na minha vida a partir de agora. A gente às vezes gosta, a gente tem pena de nós mesmos, autocomiseração, a gente gosta de sentir-se o coitado. Não me chame de Noemi. Noemi significa agradável, delicada, bonita. Não me chame de Noemi, me chame de amargura. Me chame de amargura porque Deus me deu amargura. Deus não quer que a gente viva desta maneira. Deus não quer que o nosso nome seja
um nome de tragédia, meu amado. Deus não quer que o seu nome seja o nome de dor. Deus não quer que o seu nome seja o nome de lágrimas. Deus quer mudar a sua história, sim, meu amado. E sempre há um novo começo em Deus, quando nós olhamos para Ele e damos a Deus as coisas que ficaram para trás em nossa vida. Nós precisamos dar a Deus algumas coisas em nossa vida. Não posso querer viver no passado. Passado, tantas coisas boas aconteceram. Eu comecei o meu ministério aqui na Desembargador do Vale. É uma rua aqui, lá embaixo, final da Títula, Pompeia. Comecei ali, depois mudamos para a rua Coriolano. Depois fomos para Mário de Andrade, ali na Barra Funda, perto do Minhocão, onde eu e minha esposa nos casamos. Depois viemos para a rua Tito. E depois Deus me chamou para começar um trabalho na zona norte de São Paulo. Às vezes eu passo ali pela Avenida Pacaembu, a minha sogra morava ali, ela morreu, está com o Senhor, crente, amava a Deus, está com o Senhor já há alguns anos. Mas eu passo ali, às vezes eu lembro da minha sogra, a saudade que dá. Só que eu tenho aprendido o seguinte, que na nossa vida nós temos que aprender a colocar os nossos olhos para frente e não para trás. Quando a gente vai chegando assim na última fase da nossa vida, eu brinco com a minha esposa, né? Fala, nós estamos chegando na última fase da vida. Os meus próximos 25 anos, eu vou fazer 58 anos, daqui 2 anos a gente não paga mais ônibus, não pega mais fila, vai ter uma vaguinha pra gente, né, Lamartine? Você está perto de mim já, né? Então, vai ter uma vaguinha pra gente no estacionamento do shopping lá, então você começa a pensar, né? Esses dias eu fiquei feliz, eu fui num lugar, ontem eu fui pregar fora, aí parei na estrada para comer, a pessoa que atendeu falou, moço, o que você quer? Eu falei, poxa, que bênção. Então olha só, a gente tem a tendência a chorar demais pelas tragédias e crer de menos para o que o Senhor tem para a nossa vida a partir de agora, meu amado. Sabe, as promessas de Deus são maravilhosas para a nossa vida. Eu falo na minha igreja algo que eu realmente acredito, que os nossos melhores dias ainda estão à nossa frente. Eles não ficaram para trás, eles estão ainda lá para frente. Eu não sei, sabe, a minha vida, a vida da minha esposa, nós estamos nas mãos de Deus. Eu não sei o que Deus tem para mim, eu não sei se eu vou ser pastor daquela mesma igreja que eu sou pastor há 31 anos, que nós começamos. Eu não sei se eu vou ficar lá 10 anos ou 15 anos. Eu estava pregando, Lamartine sabe, eu estava pregando numa conferência de pastores, um mês retrasado, no Camboja e na Tailândia, e como eu amei aquelas pessoas, amei aquele lugar. Eu não sei se eu vou ser missionário em um país assim ainda, eu não sei, a nossa vida está nas mãos de Deus, mas eu fico na expectativa, porque eu sei que Deus sempre tem o melhor, eu sei que Deus tem sempre algo maravilhoso para a nossa vida. Então eu preciso na minha vida deixar o passado para trás, eu preciso deixar o que eu preciso deixar para trás, eu preciso deixar para trás, meu amado. Eu tenho que deixar Moabe e para Deus fazer novos milagres em minha vida. Eu não posso ficar chorando as perdas em Moabe e morrer naquele lugar. Às vezes é melhor eu mudar de terra, ainda que no meu coração haja ainda um pouco de amargura, mas eu preciso crer que Deus vai tirar a amargura, Deus vai tirar a tristeza, Deus vai transformar a tristeza em alegria, Deus vai tirar as vestes de cinza e vai colocar vestes de alegria, de justiça. É o que Deus quer fazer em nossa vida, meu amado, na minha vida e na tua vida também. Então na nossa vida é o que o apóstolo Paulo falou. Ele falou o seguinte: uma coisa eu faço, esquecendo-me, diga esquecendo-me, não, eu não. É difícil esquecer.
Eu me lembro do meu pai morreu há 30 anos, eu me lembro dele. Eu me lembro da minha mãe, eu me lembro dos meus irmãos, eu me lembro quando eu era mocinho na escola bíblica. Não, como assim esquecer? Na verdade eu preciso deixar de viver pelas coisas do passado. E saber que Deus tem coisas novas hoje e amanhã. Paulo fala, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Quando eu penso em esquecer, eu penso em esquecer em todas as coisas, que eu não posso viver do passado, nem do sucesso do passado, e nem do fracasso do passado. Eu não posso viver das coisas boas que me aconteceram. Porque Deus fez isto. Porque Deus me encheu com o Espírito. Porque foi uma bênção. Porque eu fiz aquilo. Porque eu viajei e preguei o Evangelho. O passado é maravilhoso, mas passado é passado. Não posso ver pelo passado. Eu não posso ver pelo sucesso. Eu não posso ver pelo fracasso. Tem gente que porque a vida foi um fracasso, porque sofreu perdas, porque foi abandonado, porque foi traído no ministério, traído pelo marido, traído pela esposa, abandonado pelo sócio, o sócio puxou o tapete dele, ele perdeu os negócios e agora está preso no passado, está preso em Moabe, está preso no túmulo, está preso nas perdas, está preso na sepultura. É hora de dar tchau, meu amado. É hora de arrumar a mala e voltar para a terra da promessa. É hora de arrumar a mala e voltar para o lugar da bênção, meu amado. Que foi o que Noemi resolveu fazer. Foi o que Noemi resolveu fazer e foi a melhor decisão da vida dela. Melhor decisão da vida dela. Ela chamou as duas noras. Ela com certeza estava com vergonha de voltar, porque as noras moabitas e ela judia. Melhor vocês ficarem aqui. Uma delas ficou, a outra falou, não, eu vou. Onde você for eu vou, onde você dormir eu durmo. O teu Deus agora é o meu Deus, a tua casa é a minha casa. Sabe por quê? Porque Deus sempre vai colocar alguém do nosso lado, meu amado. Deus jamais vai deixar você sozinho. Você pensa que está sozinho, mas Deus tem alguém especial ao teu lado para sustentar a tua vida, para orar por você, para abençoar você, meu querido. E lá foi as duas mulheres, Noemi e Ruth, voltando para a terra de Deus, voltando para o lugar onde Deus queria que elas estivessem, ainda que estava com o coração cheio de amargura. Deus iria tirar a amargura do coração dela. Se você for ler o texto, você vai ver que ela fala o seguinte: não me chame de Noemi, me chame de Mara, de amarga, de amargura. Mas você não vê a Bíblia uma única vez ali chamando ela de Mara. Deus fala, e Noemi foi, e Noemi foi, e Noemi foi, e Noemi foi, porque Deus chama você pelo nome que Ele dá para você, meu amado. Deus não chama você pelo nome da dor, ou da tragédia, da infelicidade. Deus chama você pelo nome da promessa, pelo nome da bênção, pelos propósitos dEle para a tua vida, meu querido. Sim, ela voltou para lá. Você conhece o livro de Ruth? O livro de Ruth é um livro maravilhoso. Tem muitas lições para nós. Quando elas chegaram lá, para resumir a história, Boaz, você sabe quem foi Boaz? Boaz foi filho de, como era o nome da mãe dele? Raabe, filho da prostituta. A história de Raabe, esses dias eu preguei sobre Raabe. Eu nunca tinha pregado sobre Raabe. Fiquei impressionado com o que eu estudei. Ela creu em Deus. Uma prostituta iria morrer em 10 dias. Que 3 dias os espias ficaram escondidos, e depois 7 dias eles demoraram para dar a volta na cidade. Ela iria morrer em 10 dias. Prostituta. Dormia com homens todos os dias. Conhecida. Os 2 espias foram se esconder na casa da prostituta, que não ia chamar a atenção.
ela creu em Deus. E Deus deu a ela uma nova oportunidade. Ela casou-se com um homem chamado Salmão, belemita. Ela teve um filho chamado Boaz. Os anos se passaram. Boaz hoje é um homem velho já. Boaz eu não sei quantos anos tinha, mas ele era bem velhinho. Mas ele ficou na terra. Ele creu em Deus. Ele prosperou na terra da fome. Ele prosperou. A fome, a mesma fome que estava para Elimeleque, estava para Boaz. Mas Boaz se tornou um homem rico porque ele creu no Senhor. Porque Raabe, a sua mãe, foi uma mulher de fé. A sua mãe creu no Deus de Israel, e a bênção passou para a vida daquele moço chamado Boaz, que ficou ali, se transformou num homem rico, dono de fazenda, um homem agora velho, mas que se casa com Ruth, para resgatá-la, e eles têm um filho, e a Bíblia fala no capítulo 4, lá no final, que Ruth, ela amava tanto a Noemi, ela falou: onde você morrer eu vou morrer, onde você viver eu vou viver, o teu Deus é o meu Deus. Ela amava a sua sogra, e ela teve um filho, e o livro termina de maneira interessante, porque diz no versículo 16, no último capítulo, que Noemi tomou um menino e o pôs no seu regaço, no seu colo, e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram o nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, que é o pai do rei Davi. Olha só, o livro começa, e assim termina o livro. O livro começa com 3 túmulos. Começa com uma mulher tendo perdas, começa com Noemi chorando, e termina com ela com um bebê no colo, que é esperança, e fala: esta criança será Obed. O nome dele vai ser Obed. E a Bíblia fala: e Obed foi o pai de Jessé, que foi o pai do rei Davi. Ruth, a moabita, foi a bisavó do rei Davi. O livro começa na tragédia e termina na esperança. O livro começa com lágrimas e termina com riso. O livro começa com dor e termina em vitória, em bênção. Sabe, queridos, porque Deus jamais quer que a nossa vida termine no fracasso. Deus jamais quer que a nossa vida termine na dor ou nas lágrimas. Deus quer que a nossa vida termine cheia de esperança. Deus quer nos tirar do lugar do choro, da dor, e nos colocar no lugar de esperança, meu amado. Que foi isso que aconteceu na história de Noemi, quando você lê detalhadamente a sua vida. Algumas lições para nós. Primeira coisa, meu amado: não fique lembrando das dores do passado. Não vão levar você a nada. Não adianta você ser melancólico e só ficar chorando as perdas. Ah, pastor, mas você não sabe o que eu passei. Ah, pastor, mas o meu marido me largou com 2 filhos pequenos. Ah, pastor, mas a gente tinha sonhos, mas aconteceu assim, assim. Querido, isso não vai mudar a tua vida, isso não vai mudar o teu futuro. É hora de você dar adeus a estas lembranças e olhar para frente, e crer num Deus de milagres, e crer num Deus que consola, e crer num Deus que ajuda, e crer num Deus que tem promessas maravilhosas para a sua vida, e crer num Deus que o amanhã sempre vai ser melhor para nós, meu amado. Então não fique vivendo das lembranças ruins. Construa sua vida a partir de agora. Construa sua vida a partir de agora. Hoje é um novo dia. Eu não posso fazer nada para mudar o meu passado. O passado já foi, seja bom ou ruim, não tem como mudar. O que você pode mudar é o teu presente e o teu futuro. Fala assim: eu vou escrever uma nova história no meu futuro. Eu vou escrever uma nova história para o meu futuro.
O meu futuro não vai ser de tragédia. O meu futuro não vai ser de lágrimas. Eu não vou ficar preso em túmulos. O meu futuro não vai ser ruim. O meu futuro vai ser de bênção, porque eu creio num Deus poderoso. Eu sirvo ao Deus da bênção. O meu futuro vai ser bom, porque o Senhor está comigo, meu amado. Então, fale o que Deus quer que você fale, e não fique preso às lembranças do ontem ou das coisas que aconteceram. Segunda coisa, lembre-se do seguinte: nenhuma dor, eu sempre falo isto, nenhuma dor é para sempre. Diga isso em voz alta: nenhuma dor é para sempre. Nenhuma dor é para sempre. Você pode pensar que, pastor, mas isso daqui nunca vai passar. Um dia passa. Confia no Senhor. Eu sei, eu acredito que tem perdas na vida que marcam a vida da pessoa. Mas sabe, quando a gente olha para Deus, a gente vê esperança. Sabe, quando a gente olha para Deus, a gente olha para o futuro, eu vejo um amanhã maravilhoso. Sabe, a dor, ela vai passar. Ela vai, às vezes demora um pouco mais, mas a gente vai sair daquela tempestade. A gente vai sair do outro lado. Depois a Bíblia diz isso: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vai vir pelo amanhecer. A alegria vai vir. Sabe, a alegria vai vir. Algumas vezes demora um mês, algumas vezes demora 6 meses, algumas vezes a gente vai sentir uma dor por 1 ano. Mas eu preciso me abrir para Deus, o Deus que cura, o Deus que cura as feridas, o Deus que tira as amarguras, o Deus que coloca esperança, o Deus que coloca riso de volta na minha boca, um Deus que coloca um bebezinho no meu colo. E você pode imaginar aquela mulher ao ver aquele bebê, o bebê fazendo gracinha para ela, e ela brincando com a criança, e ela voltando a sorrir novamente. É o que Deus quer para a minha vida e para a tua vida, meu amado. Nenhuma dor é eterna, por maior que ela seja. Se você confiar no Senhor, se você olhar para Deus, Deus vai mudar a tua sorte, e vai abençoar a tua vida, e vai abençoar o teu amanhã, meu amado. Eu acredito realmente nisto. Veja Deus de uma maneira diferente. Veja que Deus ama você. Veja que Deus tem planos para você. E que apesar dos nossos erros, Deus não nos joga fora. Pastor, eu já sofri na minha vida porque eu fiz escolhas erradas. Eu casei com um homem não crente. Os meus pais falavam para mim: não faça isto. Mas eu gostava, achava que ia dar certo, achava que ele ia mudar. E não mudou, ele me agredia, batia em mim. Pessoas erram na vida, todos erram. Sabe, Deus não fica jogando na tua cara os teus erros. Deus não fica apontando o dedo e falando: está vendo, tudo que aconteceu na tua vida, Noemi, foi por causa das escolhas erradas. Deus não faz isso daí. Deus não olha para isto. Deus pega a nossa vida quebrada, do jeito que a gente está, e nos dá esperança, e coloca um bebezinho no nosso colo, e coloca riso na nossa boca, e apaga as lembranças passadas, e tira do nosso coração o peso da dor, e sabe, e coloca, o escritor faz questão de colocar, Obed foi pai de Jessé, foi pai de Davi, mostrando o futuro. Deus vai abençoar o teu futuro, meu amado, os seus descendentes. Mesmo depois que você morrer, talvez daqui a 150 anos, vai nascer da tua descendência o homem segundo o coração de Deus,
que foi Davi. Porque a Bíblia diz que Deus abençoa até 1000 gerações daqueles que o amam de verdade. Então, meu amado, a mensagem que eu vejo da vida desta mulher é uma mensagem de esperança. É uma mensagem que eu tenho que crer num Deus que muda a história. Eu tenho que crer num Deus que me dá um futuro maravilhoso. Eu tenho que crer num Deus que tem o amanhã maravilhosamente planejado para a minha vida. E que se eu estou chorando hoje, eu não vou morrer no lugar de choro. A tragédia nunca é a última palavra na minha vida. O choro nunca é a última palavra de Deus para a minha vida. Não foi para a vida de Jabes, não foi para a vida de Noemi, não vai ser para a minha vida e não vai ser para a tua vida também, se nós confiarmos no Senhor, que tudo pode e que tem planos maravilhosos para nós. Amém, meu amado? Deus abençoe a vocês todos, queridos. Obrigado, Lamartine. Quantos foram abençoados nessa noite? Feche os seus olhos, querido. Eu não sei se você entrou aqui hoje se sentindo derrotado, sem fé, magoado, amargurado. Mas eu sei que Deus é tão bom que Ele sempre traz uma palavra para curar as nossas feridas. E eu queria orar por você que nessa noite está machucado. Talvez já tenha sofrido tanto que entrou aqui hoje pensando que não vale mais a pena viver. Se você hoje quiser a cura do Senhor, se você quiser hoje sair daqui com essa palavra de esperança de que Deus é bom, de que Deus é bom a despeito de nós, sai do teu lugar, vem para cá. Hoje é dia de cura da tua alma. Hoje é dia de cura das suas lembranças. Pode sair, meu querido. Vem aqui à frente, eu vou orar pela tua vida. Nunca perca a oportunidade. Quando você recebe uma palavra de Deus, uma palavra como essa que veio do trono, você tem a oportunidade de se derramar perante Ele e dizer: Senhor, o Senhor fez isso na vida dela, o Senhor pode fazer na minha vida também. Mesmo que as tuas escolhas tenham determinado coisas muito ruins na tua história, hoje o Senhor falou conosco que Ele é um Deus de novos começos, que Ele é um Deus de cura, que Ele é um Deus de restauração, que Ele é um Deus de misericórdia, de graça. Põe a mão no seu coração. Deus, eu oro por esses queridos aqui, que talvez estejam se sentindo culpados, envergonhados, acreditando que não há mais chance para a vida deles. A tua palavra hoje falou tanto comigo, Senhor. Eu sei que falou com eles também. Por isso agora, Senhor, vem trazer sobre a vida deles esse frescor, essa convicção de que ainda há uma chance para começar de novo. E o Senhor pode, porque o Senhor é Deus. Quem é como o Senhor? Deus, eu oro, Espírito de Deus, para que o Senhor entre nas almas das pessoas aqui hoje e mude o coração. A tua palavra que tem poder de criar o universo, esta palavra foi liberada aqui hoje. Por isso levanta as almas, ó Deus, rompe os grilhões do passado, que hoje, nesse momento, nesta noite, debaixo desta unção, desta palavra que foi liberada, eles comecem uma nova história, Deus, e que pela fé eles creiam que o seu futuro lhes trará bênçãos, renovação, restauração. Diga assim: Senhor meu Deus, eu entrego a minha dor, o meu fracasso, perdão pelos meus pecados, mas hoje eu recebi uma palavra de cura. Começa a operar na minha alma. Eu não quero mais ser amargo, eu quero ser novamente uma pessoa de esperança.
que a vida que o Senhor teve para Noemi, o Senhor tem também para a minha vida. Eu te agradeço, Senhor, pela tua palavra, porque ela é verdade. Se foi colocada nas Escrituras, é porque o Senhor queria falar comigo. Eu recebo a tua palavra, creio na tua palavra, e eu sei que a minha vida a partir de hoje não será mais a mesma, em nome de Jesus, amém. Aplauda o Senhor, queridos. Vamos ficar de pé. Como o pastor Edson falou, todos nós podemos tomar decisões erradas, mas a coisa mais importante para fazer na vida é ter coragem de voltar atrás. Não é bom saber que Deus é assim? Porque os homens nos riscam, não é isso? Os homens muitas vezes dizem: olha, errou, não tem mais jeito comigo. Mas Deus não. Deus sempre estará esperando os seus filhos de volta. Então feche os seus olhos, leve a mão para o céu. Adore a Deus, porque esse Deus que nós cremos é um Deus de graça e de misericórdia. Senhor, esta palavra profética que o Senhor tem para nós veio para trazer cura, porque a tua palavra diz que a profecia, ela exorta, ela consola e edifica. E esta palavra fez tudo isso na nossa vida. Ela nos exortou, Senhor, a olhar para os nossos erros e querer mudá-los, ó Deus, mudar de atitude, mudar de vida, voltar para o que é certo. Ela nos exortou, mas também nos levantou, nos encorajou e nos edificou. Obrigado, Senhor, por cada vida que aqui veio, por aquilo que o Senhor fez na vida deles, pelo pastor Edson, ó Deus, pela sua igreja, pela sua família. Nós declaramos, ó Deus, que esta bênção que Ele trouxe para nós será 100 vezes multiplicada na sua família, na sua igreja, e onde quer que Ele for, ó Deus, que o Senhor o leve com esta palavra salgada, com esta palavra tremenda, Senhor, para curar, para edificar, para apontar direção, Senhor. E que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai e as consolações do Espírito sejam com todo o povo de Deus até a hora do fim.